Glória a Deus. Todo louvor, toda honra e toda gratidão. Toda a nossa entrega, nosso coração, nas mãos do Senhor. Nós reconhecemos, como está escrito, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Por isso, nesta oportunidade, é momento de colocar nas mãos dele sonhos, projetos, ideias, pensamentos, princípios, pertences, tudo que faz parte da nossa história nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você nesta noite, primeiramente, a abrir o seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo e também receber da parte do Pai a direção, o conforto, o ânimo e a esperança que você precisa. Permita que o Espírito Santo visite o seu coração neste momento, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo complete a obra, mas que você permita que este Espírito renove, fortaleça, anime e também traga a direção. Não perca a esperança. Como a Bíblia nos ensina que há esperança para o ferido. Mesmo como uma árvore cortada, ainda que na terra sua raiz envelheça e o seu tronco venha a secar, ao cheiro das águas brotará, florescerá como planta nova. Eu profetizo sobre a sua vida neste momento. Ao cheiro das águas brotará como planta nova. Neste tempo, é o tempo certo para Deus fazer a obra na sua vida. Flávia Gomes, Josiane Valer, Nilda Reis, Thelma Maria, Catarina Reis, Ana Silva, Régia Nunes, Gleice Lima, Giane Maciel, Lourdes Lima e a nossa querida Fabi Durães, que vai ministrar a palavra. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerão os seus rebentos e você viverá. Muitas vezes nós imaginamos que não há mais esperança. Num português bem claro, não tem mais jeito. Mas ao cheiro das águas. Que águas são essas? É o próprio Senhor. Como ele mesmo disse àquela mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. E no meio da festa, Jesus se levanta e diz assim: aquele que tem sede, vem a mim e beba. E com esta água você brotará. Com esta água você florescerá. Com esta água você, como uma planta fresca, recém-nascida, que acabou de germinar, você brotará e dará frutos na estação própria. Porque essa é promessa de Deus. Nunca se esqueça disso. Que é uma promessa de Deus.
Você vai encontrar isso lá no Salmo 1, que será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Que você seja como essa árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Que você seja como essa folhagem, como essa planta nova, cujos rebentos, cujos frutos, cujos brotos alcançam a plenitude. Lembre-se do que Jó nos ensina no capítulo 14. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E para finalizar, não se esqueça daquilo que o salmista nos escreve no Salmo número 1. Palavra que deve estar gravada em nosso coração. Quando ele se refere aos justos, ele diz, com todas as letras, que serão como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Como aquela árvore que está ali sendo nutrida pelas águas. Assim seja a sua vida também, para que você venha a produzir os seus frutos na estação própria. E que tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você desenvolver, tudo aquilo que você puser às suas mãos, como uma árvore plantada junto àquela corrente das águas, vai ser bem sucedido. Só para registrar, você depois lê isso no Salmo número 1, o versículo 3. Mas, sem mais demora, eu vou chamar a Fabi para ministrar a palavra e eu convido você a compartilhar esta transmissão. Abra o seu coração e permita que o Espírito Senhor dos Exércitos, permita que nesta noite ele venha e te encha com a sua presença, em o nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda. Paz, pastor, tudo bem? Paz, tudo bem, graças a Deus. E você? Bem também, graças a Deus. O senhor tá me vendo hoje? Perfeitamente. Era só para me testar aquele dia. Foi, Jesus mandou aquela prova pro senhor. Uma prova leve, mas uma prova. A paz do Senhor a Fique à todos. vontade. Amém. Obrigada, pastor. A paz do Senhor a todos. É um motivo de muita alegria estar participando aqui nessa live com o senhor aqui, né? E mais uma vez a gente cultuando o nome do Senhor, né? E trazendo palavra. E é incrível como Deus ele vai sempre já articulando tudo aquilo que ele quer falar, né? Porque eu não tinha nem perguntado para o senhor o tema, alguma coisa assim. Eu esqueci de perguntar, olha só. Mas Deus, ele sempre faz aquilo que ele quer, né? E ele já tem tudo programado. A gente pensa que vai se programar dentro de uma situação, mas ele que vai lá e programa tudo, né? E graças a ele, assim, é incrível o que Deus trouxe para como palavra hoje, porque ele trouxe para mim primeiro, que eu estava super precisando, e depois eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Vamos orar, pastor? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, agradecemos pela tua presença, agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. Agradecemos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Pai, eu agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que vai acessar essa live, que vai assistir aqui no ao vivo, que vai assistir depois. Eu te peço que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada lar, cada casa representada, cada pessoa que representa uma família, Deus, que a sua bênção venha ser estendida, Senhor, através dessas vidas, Pai.
Te peço, Senhor, que venha tomar a minha vida, a vida do pastor Alexander e as nossas famílias, Pai. Venha cobrir com teu sangue, revestir com a sua armadura, Pai. Que nenhum mal, nenhuma seta, nenhuma retaliação, Senhor, venha sobre nós, mas que perca todos os efeitos, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço agora, toma essa palavra, toma, Senhor, a minha boca, a minha língua, tudo aquilo que eu vier falar, Pai, que venha somente do Senhor, Deus. Que jamais seja pela minha interpretação ou pelo meu querer, mas que seja a sua vontade manifestada aqui neste lugar. Te peço, Pai, que o Senhor prepare os nossos corações para essa palavra, que o Senhor prepare os nossos corações para este momento, Pai, onde nós seremos, Senhor, abençoados com este maná, Pai. Ah, Pai, que os nossos corações sejam terra fértil, que os nossos corações sejam ensináveis e que a gente possa colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor quiser nos revelar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço pelos milagres que o Senhor já está efetuando neste momento, pelo movimento que o Senhor já está trazendo, Pai. E que, Senhor, tudo venha ser para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, eu tô muito feliz, assim, a gente fica sempre um pouco nervoso porque, como o pastor mesmo falou, é uma responsabilidade muito grande falar da palavra do Senhor, né? Ele falou na quinta-feira, quando eu estava ministrando aqui na live que eu normalmente que tenho direção, mas é incrível, como é gostoso falar de Deus, mas quanto é sério falar de Deus, o quanto é sério falar sobre as coisas de Deus, né? Sobre aquilo que Ele faz, sobre quem Ele nos se revela a nós, né? Como Ele se revela. E eu vou falar sobre uma passagem que é bastante conhecida, que é Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler todos os versículos, apesar de que a gente sempre usa um versículo-chave para poder ser o que chama, mas hoje a gente vai ler Bíblia aqui, tá, gente? Então, toda vez a gente lê Bíblia, né? Mas a gente vai ler o texto inteiro nesse caso. O Vale de Ossos Secos, né? Gente, como o pastor já falou, seja missionário, compartilhe essa live. Pega e aperta o aviãozinho aí, a setinha. O seu clique pode ser algo que vai trazer salvação para a vida de alguém. Eu estava vendo, acho que foi um post pouco tempo aqui antes de começar, falando isso, que às vezes uma palavra que você compartilha pode trazer salvação para a vida de alguém. Gente, isso é muito sério, é muito incrível. Pode trazer, às vezes a pessoa está tão angustiada e você foi canal de bênção. E eu digo, isso, amiga, envia agora, isso aí, Lucy Rodrigues, uma bênção. Ela é uma mentora aí que ajuda muita gente, é uma serva de Deus também. Gente, é tão incrível isso, porque hoje de manhã a gente sabe que a gente vive vários dias na nossa vida, tem o dia bom, tem o dia mal, tem o dia médio. Mas hoje era um dia que eu estava passando por um momento complexo. E o Senhor é tão maravilhoso que uma prima minha, do nada, né? Do nada na nossa visão humana, me mandou um postzinho. E no postzinho falava sobre quem se posiciona para viver o chamado, para viver aquilo que Deus quer fazer, para se colocar na posição, às vezes, muitas vezes, de renunciar até o seu choro, que é aquela hora que você pega o seu chorinho e bota no bolso e vai consolar o outro, né? E aí ela falou, ela me mandou, aí na hora que ela mandou, eu falei, nossa Deus, obrigada. E aí ela falando, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você realmente entendeu que é a visão de reino e amar as pessoas e se colocar neste lugar de querer ver bênção, pessoas abençoadas, ver pessoas salvas, pessoas remidas. E assim, eu fiquei muito impactada, porque eu falei assim, meu Deus, Deus é tão lindo que diante de todas as circunstâncias, as dificuldades, ele vem e traz o consolo para mostrar assim, olha, independente de qualquer situação, o que você
tem feito, o que você muitas vezes se coloca neste lugar, eu tenho visto e eu tenho me agradado, né? E assim, como é bom você ser canal de vida para outras vidas. Como é bom você ser canal de bênção para outras pessoas. Como é bom você saber que de alguma forma em algum momento, aquela pessoa te enxergou como aquela palavra de consolo e de conforto que ela precisava, né? Hoje a gente está aqui, essa live fala que é sobre a palavra cura. E é extremamente real isso. Eu estava pensando sobre o que eu ia trazer, né? E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje, Deus? Porque eu tô precisando receber. E quando eu abri a palavra, quando caiu em Ezequiel 37, que eu falei assim, Senhor, é Ezequiel 37, Pai. O que o Senhor vai trazer sobre isso? E eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a ver que Ezequiel 37 é uma palavra de esperança. Assim como o senhor aqui, pastor Alexander, estava falando, que a esperança para a árvore cortada. E engraçado que essa semana passada, terça-feira, a gente estava com a Lucy ministrando e ela ministrou essa palavra da árvore cortada. Na terça-feira da outra semana, o Senhor me usou para falar sobre a árvore que é podada para dar mais frutos, né? E a gente percebe que Deus vai trazendo essa conexão de palavras, essa conexão de entendimento daquilo que ele quer mover em nós, né? E, e a gente vê também a palavra que o Senhor trouxe na semana passada, na quinta-feira, que foi sobre a gente não ser independente, sobre a gente ser dependente de Deus, né? E aí a gente vai entendendo que quando a gente aprende a ser dependente, a gente é curado através da palavra dele. Porque a palavra é ele, né? Então vamos ler toda essa introdução, né? Parece um bate-papo sem sentido, gente, mas tudo tem um propósito, viu? Pega aí, se liga que vai ter chave liberada. Chave de vitória, chave de comportamento, de mudança, sobre posicionamento que a gente precisa ter para a gente alcançar. E todo milagre, ele precisa ser estruturado, ele passa por fases, ele passa por situações, ele passa por um movimento para chegar onde Deus quer. Porque ele tem esse processo, que a gente precisa de processo, a gente humano precisa de um processinho, um tempinho para poder assimilar as coisas, né? A mão do Ezequiel 37, para quem ainda entrou aqui agora, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Em algumas outras traduções fala sequíssimos, outras falam demasiadamente secos, para dar uma ênfase nessa condição desses ossos. E eu respondi, e ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, é uma atitude aqui contínua. Enquanto, durante, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize ao espírito.
Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses ossos mortos, ou dentro desses mortos, para que vivam. Não era mais osso, já era morto só. Para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Eu acho muito interessante esse último pedacinho aqui, essa parte C do versículo que fala palavra do Senhor. O poder dessa palavra, né? A palavra cura. É incrível. E eu estava refletindo durante o dia, e eu falei, nossa, interessante, vamos falar sobre milagre, vou falar sobre não sei o quê. E Deus foi trazendo ao meu coração sobre o processo onde a gente está nessa situação e quando Deus vai trabalhando em nós para que nós possamos chegar até esse final aqui de a gente receber o Espírito, ser ressuscitado e habitar na terra que Ele prometeu, né? E no início de todo mundo sempre presta muita atenção nesse início, quando nós falamos sobre que os ossos, primeiro o Senhor pegou o profeta, né, e fez ele visitar em espírito um lugar onde tinha muitos ossos, era um cemitério, né, de um exército praticamente. E ali tinha ossos que estavam sequíssimos. Aqui trazendo aquela já alusão de que era impossível que aqueles ossos ressuscitassem. Porque quando ainda tem um corpo que está com carne, que está ali, aí a gente fala ressuscita, porque ainda está vivo, acabou de morrer ali, aí ainda dá aquela palavra de ressurreição. Aqui não, aqui tinha que ter uma restauração do início da estrutura toda para poder chegar até a ressurreição. E aí é incrível como Deus, ele é. Gente, Deus é muito detalhista, né? A gente vai perceber que nessa palavra, essa visão que o Senhor, que Deus levou ele foi tão rico em detalhes, tão rico em ensinar, em mostrar o movimento de Deus em cada pedacinho, em cada parte que ele levou Ezequiel a viver e a testemunhar. E ele levou Ezequiel para aquele lugar onde não havia um pingo sequer de esperança. Um osso sequíssimo, não tem esperança, gente. Acabou. Ali é aquele final, é o game over. Já era. O jogo acabou. Não tem mais como você chegar, não tem como mais você. Já era, acabou. E ele, naquela condição de total, que chegou, que foi que falhou, que foi falível, que acabou, Deus falou assim: para mim não há nada impossível, né? Ele vai lá e mostra que na situação que você olha aí na sua vida e você vê que essa você fala assim, não, ó, as outras coisas até tem jeito, mas essa não. Aí Deus fala assim: peraí, que sobre a minha palavra, sobre a minha, não é sobre a sua, tá? Sobre a minha palavra, eu posso até usar a sua boca, mas através da minha palavra eu posso trazer vida, eu posso trazer estrutura para poder ressuscitar, que a gente vai entrar nessa parte da estrutura para haver a ressurreição. E aí, quando o Espírito do Senhor vai lá e fala com ele, e fala assim: filho do homem, poderia estes ossos tornar a vida? Agora, vamos lá, todo mundo aqui, vamos analisar. Eu, vocês. A primeira coisa que a gente fala, oh Deus, aqui não, aqui, você já viu que já era.
A nossa primeira resposta vai ser essa. Vamos ser sinceros. Eu ia falar, Deus, não, ó, essa daqui, eu sei que o Senhor pode me abençoar de outras formas, outro planejamento, outra coisa, mas essa específica, porque tá seco, seco, sequíssimo, impossível. E aí a gente tem a tendência a dar esse tipo de resposta. A gente pode ver que na história da humanidade, muitas vezes, grandes homens e grandes mulheres de Deus deram esse tipo de resposta para Deus. Ha, eu já sou muito velha, como posso gerar? Ha, tá tudo fechado aqui, como que vai funcionar? E a tendência é a gente ver a natureza humana trazendo respostas que são previsíveis, que são o que seria aceitável e que seria o normal, né? E aí a gente percebe que Ezequiel teve um temor tão incrível na resposta dele. Ele não, ele se colocou na posição de falar que ele não sabia de nada. Eu vi um postzinho também agora há pouco que aquele pastor André, ele falando sobre as pessoas têm uma frase de um grande pensador que eu acabei de esquecer o nome, que eu fiquei gravando, mas eu esqueci agora, que ele fala assim, que você pede a paz que excede todo entendimento para Deus. Mas você está disposto a não entender nada e aceitar a vontade dele? É incrível isso. E aí, a tendência nossa é essa, a querer trazer as respostas da forma que a gente entende, que a gente conhece, que a gente acha que são as possibilidades. Mas Deus trabalha nas impossibilidades, né? E o Ezequiel foi incrível. É uma atitude de devoção, e de fé, e de obediência, e de entender a sua pequenez diante da magnitude daquele Deus, que ele fala, tu o sabes, porque se o Senhor quiser, pode. Porque se o Senhor quiser, se tiver uma palavra tua, se o Senhor quiser, pode. Ezequiel, não posso nada. Se eu for olhar, mas eu não sei de nada, Deus. Eu descobri que na minha existência, e ele tinha uma intimidade muito interessante com Deus, porque ele já tinha visto várias e várias situações onde Deus dava ordens para ele sobre seres inanimados até, né? Sobre montanhas, sobre não sei o quê, quer ver, sobre vários lugares. Ele falava assim, essas situações aqui seriam impossíveis e Deus usava ele. E ele, Deus, o Senhor é que sabe. E a gente tem olhado para a nossa situação e tem dado sentenças que são previsíveis, que são as possibilidades. E as possibilidades que a gente coloca, até fala assim, as impossibilidades. A gente pega e fala assim, não, é impossível. A gente sentencia. A gente não tem o zelo e o cuidado de deixar essa decisão e esse querer na vontade de Deus. A gente tem sempre essa coisa de fazer isso, de falar, não, olha, eu vou dar aqui a minha visão limitada, humana, é que não dá. E a gente esquece que o nosso Deus é extremamente grandioso. E aí a gente vai entrar nessa parte que é incrível, porque assim, quando ele pergunta e Ezequiel responde que Deus, o Senhor que sabe, ó, soberano Senhor, só tu sabes. Ele já louva Deus, coloca ele como soberano, como maioral, como grandão de Israel, né? E aí ele fala, o Senhor sabe. E aí, o engraçado, que eu sempre estava olhando nessa palavra, é que Deus, o Espírito, ele podia ir lá e falar assim, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Pá! Vai lá, vira, ressuscita. Faz assim, um estalo, né? De Deus. Um estalinho ele podia fazer. Mas olha interessante o processo que Deus coloca Ezequiel para passar. E um processo de obediência, e um processo de entender a soberania, e o processo de participar da concretização desse milagre, de participar das partes desse projeto que Deus tinha, e ele colocou Ezequiel para
participar daquilo. E aí ele vai dar uma orientação: profetize a esses ossos e diga-lhes. Ele foi dando toda uma orientação aqui. Quando Ezequiel entregou para Deus a soberania, Deus pega e fala assim: peraí, que eu vou te usar na minha soberania. Eu vou te usar com a minha palavra, a sua boca vai proferir a minha palavra, e a minha palavra, através da sua boca, vai realizar o milagre. Eu quero te usar neste processo. E aqui, gente, eu vou falar sobre as coisas que a gente tem vivido, os processos que você tem vivido, as situações onde você tem olhado e falado que está sequíssimo, que não tem mais jeito, que já era, que acabou, que não tem esperança, que não tem cura, não tem salvação, que só tem a morte ali. Só que Deus, ele quer te usar para trazer vida para o que está morto. E ele quer te usar no processo. E uma das coisas muito interessantes, porque na minha vida eu tenho passado uns processos que Deus tem me colocado nas situações que eu falo assim: entendi, Senhor. Eu mandei uma frase para uma amiga minha, eu falei assim: o peso da obediência, o preço da obediência tem peso de lágrima. Tem peso de lágrima. O preço da obediência, da desobediência tem mais do que lágrima, tem lágrima de sangue, que é pior ainda. Mas o peso da obediência tem um preço de lágrima, por quê? Porque no forjar de Deus, no processo de Deus, a gente tem que esperar, tem que pedir para Deus cuidar das nossas emoções, tem que muitas vezes negar a sua própria emoção para poder se posicionar naquilo que Deus quer que você faça, tem que descer mais e mais nas posições para você se colocar num lugar de humildade, porque Deus quer te levar a um lugar de humildade de espírito, porque bem-aventurados são aqueles que são humildes de espírito e que têm o coração quebrantado, que têm o coração que realmente é arrependido e voltado a Deus. Então, nos processos, que são esses processos aqui, Deus está pegando a sua vida, a sua boca, a sua palavra para você mesmo, muitas vezes olhar assim, num processo que parece que você voltou lá para trás, porque que você pegou uma situação que era impossível, você dá como se fosse sensação de vários passos para trás, para Deus vir e fazer com você o milagre. Ele vem andando com você, ele vem no processo com você, no seu processo de aperfeiçoamento, no seu processo de cura, no seu processo de libertação, no seu processo de viver este milagre e essa promessa que muitas vezes ele já colocou na sua vida e você já fala que não tem mais jeito. E nesse processo aqui ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra não era de Ezequiel. Assim diz o soberano. Olha só, o osso, escuta, osso. Morte no sentido extremo. Escuta aqui que o soberano está falando com você. Presta atenção. O Senhor, assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aonde tem a morte, a palavra do Senhor vem e fala: vocês terão vida. Porém, tem dons em vocês e farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. E porém um espírito em vocês. E vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu só quero dizer que nesse primeiro versículo aqui, onde Deus dá a ordem, ele deu a ordem completa, tá, gente? Ele deu todo o panorama do milagre. Aqui, nesse um versículo, teve tudo o panorama do milagre. Ele contou tudo que ia acontecer. Ele falou: ó, vai ter o espírito vai entrar, o osso vai ficar mais molhadinho aí, vai nascer o tendão, vai nascer carne, vai nascer pele, e depois eu vou pôr um espírito sobre vocês, e vocês serão ressuscitados, e depois vocês vão saber que eu sou Deus. Em um versículo, gente, em uma promessa, em uma coisa que Deus falou com você, ele te deu o panorama total. Só que você não
percebeu muitas vezes. Você achou resumido demais. Você achou resumido porque aqui não mostrou muitas vezes que falou assim, olha, e foi lá e foi crescendo o tendão e não sei o quê. No versículo ele veio resumido. Olha, eu já te falei, vamos lá, eu vou te dar um casamento. Para muita gente está esperando aí um casamento. Aí a pessoa fala, ah, mas o casamento tá, deu. Aí Deus vai falar assim, durante a sua vida e a sua existência, eu vou te preparar para este casamento. Eu vou te dar um ministério, beleza. Ah, vou te levar às nações, vou fazer não sei o quê, você vai ser pregador, alguma coisa assim. E aí, só que durante a sua vida, Deus vai te fazendo um processo. E aí, a gente recebe essa palavra, o versículo ou a promessa, que parece que está resumida. Porque ela mostra um panorama abrangente, um panorama da coisa no todo ali, só um grandão. Ele não contou os pormenores desse milagre, né? E aqui ele falou, ó, até que ele falou, vou pôr osso, vou fazer isso, vou fazer viver, então você saber que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto, durante, no processo que eu ia falando, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Primeira parte, versículo 7, gente, primeira parte aqui. Na primeira parte do milagre, ele falou uma palavra, ele profetizou, usou toda aquela palavra lá que Deus falou com ele, no versículo, que ele usou tudo que Deus falou. Eu profetizei conforme a ordem. Mas você percebe que nesse primeiro processo aqui, só o que aconteceu? Teve um movimento, chocalhou, fez barulho. Aí, enquanto eu estava falando, fez um barulho e os ossos se juntaram osso com osso. Ponto, acabou o versículo. Aí você fala, e agora? Cadê o resto? Cadê o resto, Deus? E aí o processo aí acontecendo. E aquela promessa lá que Deus fez com você, aí você pensa assim, eu escutei barulho, pareceu que ia acontecer uma coisa, já aconteceu uma coisa, mas ficou só aqui por enquanto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí só que tem o processo. Por quê? Porque Deus, aqui nessa palavra, Deus queria nos ensinar que a gente está numa situação que precisa de um processo. Ele podia só fazer nascer, viver e tal, mas ele queria mostrar que para viver tinha que ter um corpo. Então, primeiro ele trouxe o corpo de volta, ele trouxe uma estrutura para o milagre. Ele trouxe um lugar, um receptáculo, né? Um ambiente para poder o milagre acontecer. Porque, gente, o milagre não era só nascer tendão, o milagre não era nascer carne, o milagre não era isso. O milagre era que ele ia ressuscitar e eles iam saber que ele era Deus. O milagre era para eles saberem que era de acordo com a palavra dele, eles iam saber que ele era Deus. E que ele ia restaurar a sorte de Israel. E aí, aconteceu no primeiro. E aí, no 8, os ossos, e eu olhei de novo, né? Aí eu olhei. E é engraçado isso. Ó. Por que ele fala que ele olhou, né? E aí estava nesse processo. Olhou e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de pele, mas não havia espírito neles. Gente. E aí você tá passando pelo processo aí. Aí você vê, aconteceu uma coisa, aconteceu a outra, aconteceu mais uma parte do processo, aí chegou uma parte que fala assim, mas tá faltando, Deus. Tá faltando, não tá pronto. E aí era o processo, era a estrutura para trazer a vida. Era a estrutura para trazer o milagre. Isso tudo é um milagre acontecendo, mas o milagre só é o milagre quando ele estiver pronto ali. A promessa ela só está cumprida ali quando está pronta, mas aí fala também que ele é fiel para fazer e cumprir, fazer a obra completa, né? Ele não deixa a obra incompleta.
Mas ele ficou lá olhando, prestando atenção, de olho no milagre, ó. Peraí, deixa eu ver o osso. Olha, já tá nascendo carne. Meu Deus, tá nascendo tendão. E, gente, o engraçado é que quando ele chegou lá no primeiro momento, Deus levou ele para ter uma visão panorâmica daquele tanto de gente que era, de tanto da a imensidão do que era aquele milagre. E aí, ele me disse, versículo 9, a seguir, ele me disse. Eu quero só dizer aqui sobre o não havia espírito neles. Na terça-feira passada, quando eu estava lá no culto, que foi um culto de mulheres que a Lucy ministrou, eu orei por uma pessoa e essa pessoa, Deus me mostrou que ela estava num processo de uma coisa que Deus mandou ela fazer e muitas vezes as pessoas estavam encarando ela como maluca, né? Porque ela tinha sido usada de acordo com a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Só que chegou aquele momento, vamos lá, estamos construindo uma casa. Você construiu, fez a fundação, você subiu as paredes, você fez o reboco, alguma coisa assim, só que agora você precisa entrar na parte de acabamento mesmo. Colocar louça, esses trem, tal, lustre, não sei o quê. E aí, o que acontece? O dinheiro acabou. Aí você fala, eu montei tudo e falta o chantilly, né? A cereja do bolo, o negócio para terminar. Cadê Deus? E aí a gente olha e fala assim, e agora vai dar, Senhor? Não vai dar, meu Deus. Tá faltando o espírito dentro dessa casa, tá faltando a parte interna dele, que a casca tá pronta, mas falta a parte interna, falta que movimenta, falta fôlego, falta a parte bonita, que é o espírito, né? E aí a gente chega aqui e fala, montou tudo, fez a estrutura, deu carne, deu tudo e faltou o espírito. E a seguir ele me disse, profetiza ao espírito. Vocês vamos voltar lá na primeira. Ele falou, profetiza aos ossos. Olha a mudança já de cenário aqui. Olha que Deus já pegando e movimentando e já mostrando que já teve movimento dele, que ele já está nesse negócio e que é para você confiar, porque agora você já pode profetizar sobre uma outra estrutura. Não é sobre a primeira estrutura. Não é sobre o nada, sobre a morte total ali, sobre a impossibilidade, sobre o caos. Não, agora você já vai profetizar sobre um movimento. Profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Sabe o que é interessante? É que no primeiro versículo, igual eu falei para vocês, ele tinha a revelação completa. Já falou que estava faltando espírito, estava faltando estrutura, estava faltando tudo. E aí, na primeira parte, ele profetiza, vem osso, vem a estrutura, e na segunda parte aqui, lá no início, ele não tinha revelado que ia ser necessário chamar o espírito dos quatro cantos dos ventos, dos quatro ventos, e sopre dentro dos mortos. Dá uma ordem sobre o universo para que ele viesse e fizesse o que Deus estava mandando. E aí, a gente, quando vê a primeira parte, a gente fica achando que tá tudo já completo, né? Só que Deus, ele tem mais coisa para fazer no caminho. E aí é a beleza de Deus nessa. Gente, é incrível. É porque a gente vivendo um milagre. Quem já viveu um milagre mesmo de Deus, assim, em um processo, aí vai entender essa parte que você recebeu, às vezes, uma situação, uma palavra, só que no meio do caminho, Deus vem te dar aquele complemento, aquela coisa que ele falou assim: olha, para essa coisa ali acontecer, agora a gente vai fazer essa parte aqui, tá bom? Confia, continua confiando que vai dar certo. Olha, a palavra é essa, vai dar certo, porque eu já te falei lá no início, naquele primeiro versículo, que vai dar certo. Eu vou terminar isso aqui. Você pode confiar. Eu vou construir a casa desde a fundação, a estrutura toda dela, e eu vou deixar ela completa, bonita, com espírito pro lado de dentro, e depois ainda vou fazer pro lado de fora, que é o mais legal. Aí, profetizar
fazei conforme a ordem recebida. Eita Deus, gente. Gente, se a gente obedecer, se a gente entender a ordem, entender a estratégia, seguir, o negócio fica bonito demais. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos, peraí, opa, ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme, gente. Deus é tão maravilhoso. E aqui ele traz uma revelação dele, que era enorme. Era lindo o que ele estava fazendo. E aí ele vem e fala, o Espírito entrou. O Espírito obedeceu a palavra de Deus. Ele obedeceu a ordem que Deus deu. E eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são a nação de Israel. Gente, o Senhor, para curar, para fazer o que Ele quer, Ele vem por processo. Ele vem por partes. Ele vai cobrindo camada por camada, vai trabalhando no nosso interior, todas as nossas áreas. Nós somos compostos por 12 áreas. Ele vem trabalhando em todas as áreas até fazer a obra completa. É claro que a obra completa é só lá no céu, né? Mas a gente, nesse processo, a gente vai vivendo o milagre. Ei, Valéria, chegou a tempo. E aí, o que acontece? Naquela situação que era mais impossível, que era improvável, a grandiosidade, a soberania de Deus estava sendo manifestada. Na sua situação, no seu momento, nessa situação que você está vivendo, nesse processo, a glória de Deus já está sendo manifestada. Você já está vivendo essa glória. Basta você prestar atenção que Ele já fez nascer tendão, Ele já fez nascer carne, Ele já fez nascer pele, Ele está montando a sua estrutura. Muita gente canta aquela música, né? Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Gente, mexer com a estrutura não é brincadeira, não. Faz barulho, incomoda, dói. Mas a gente vai sendo feitura dele, a gente vai sendo trabalhado, a gente vai sendo glorificado, a gente vai sendo modificado e ficando com a estrutura que ele quer. E aí, quando ele chega, aí ele vem e quando ele faz essa estrutura bonita, essa casa bonita aí, ele vem e coloca o espírito dele, que é a transformação do seu interior, da sua alma, de quem você é, na sua essência, na sua personalidade, no seu eu. O seu eu se submete a Deus. Quando o espírito entra, o seu eu se submete a Deus. E aí, o espírito entrou, eles ficaram em pé. Gente, olha isso! A gente estava prostrado. A gente era o osso lá que não tinha mais nada, nenhuma possibilidade de condição alguma. E o Senhor vem com toda essa estrutura e chega um momento que Ele já te coloca de pé. Isso aí, você que está aqui, já sabe o que aconteceu dentro de você. Você que está aí, você já sabe que já está vivendo esse milagre. As outras pessoas podem não estar vendo, não estarem percebendo o que Deus fez na sua estrutura e no seu interior. Mas você já sabe. Só que Deus é tão incrível que aí ele fala assim, é para o meu nome ser glorificado. Então, para o nome de Deus ser glorificado, não vai ficar escondido. Vai ficar à mostra. O milagre dele vai ser exposto, vai ser colocado para todo mundo saber que quem fez foi o Senhor, para que todos saibam que eu, o Senhor, fiz isso. Aí ele fala,
Então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, tem mais uma profecia aqui. A maior parte das pessoas para essa mensagem na parte que eles foram que eles reviveram e que ficou em pé. Só que aqui, muitas vezes a gente está ficando em pé diante de uma situação. Eu comecei meu dia xoxa, agora eu já estou de pé. Só que aí, por isso, profetize. Tem mais uma profecia, tem mais uma palavra de Deus para ser manifestada através da boca do profeta. E diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Essa era uma profecia para o povo de Israel. Eu quero perguntar aqui, quem nunca ouviu falar de Israel aqui nessa live? Que nunca ouviu? Duvido. Israel é o relógio do mundo, né? Que todo mundo fala. Israel é o povo escolhido de Deus, o povo que foi separado por Deus. E é tão incrível isso, que essa palavra foi lá no Velho Testamento. A gente tem toda a história de Israel no Velho Testamento, continuou sendo bênção, né? Passou os momentos lá deles, mas eles continuam sendo o povo escolhido, tá? E aí, a gente vai para o Novo Testamento, tem Jesus, eles continuam sendo os amados de Deus. E a gente está hoje em 2023 e eles ainda continuam sendo uma referência sobre o grande eu sou. Para que todos saibam que eu sou o Senhor. Vocês têm noção da obra que Deus fez neste povo de restaurar? Porque eles tinham sido exterminados mesmo. E Deus ressuscitou, trouxe eles de volta à vida. Eles tinham sido exilados, espalhados, bagunçados, em tudo quanto é canto do mundo. E Deus fez um milagre. E a história e essa profecia se cumpre até hoje, para que todos saibam que o Senhor fez isso, para que todos saibam que Ele é o Senhor, que eu falei e fiz, e que foi uma palavra de Deus sobre a vida deles. Agora eu quero só falar sobre aquela promessa que Deus fez na sua vida. Eu quero só falar sobre a palavra de restauração que Deus já te deu. Sobre a palavra de cura que o Senhor já falou. A palavra cura mesmo. Ela é bálsamo, ela é remédio. E aí, o que acontece? Se a gente for olhar, a gente tem passado por esse processo. Dos tendões, da carne, da pele, de ficar morto ainda, meio assim, capenga, xoxo. Aí vem o espírito e entra dentro da gente, vai mudando o nosso exterior, o nosso caráter, a nossa personalidade, para que a gente tenha os frutos, que são os frutos do espírito e frutos de arrependimento, né? Porque as pessoas acham que fruto é ganhar muita gente e ter número. Não é? É fruto do espírito, através do fruto do espírito que você ganha vidas e almas para Jesus. É quando o seu caráter é transformado, você como pessoa é transformada, é que você prega o evangelho através da sua vida, né? Então, assim, nós que estamos vivendo esse processo e que Deus já colocou o espírito, muitas vezes você está aí nesse só que você já mudou, está mudando o seu exterior, você está sendo uma pessoa melhor, está sendo tratada, está sendo prestada para sair azeite. Só que o Senhor não quer que a obra dele fique ali escondida. O que ele está fazendo é para o nome dele ser glorificado. Não é porque você se tornou uma pessoa melhorzinha, você vai ser famoso porque é melhor, não.
porque Deus não tem nada a ver com isso aí e nem quer isso. Sempre é para a soberania dele ser reconhecida. É sempre para mostrar que aquela pessoa mais improvável ou aquela situação mais complicada, mais impossível, o Senhor falou e fez. E o nome dele foi glorificado. Mas eu só quero te falar sobre esperança, porque há realmente esperança para a árvore cortada. A árvore foi cortada, gente. A gente fala assim, não, agora já era. Mas é o cheiro das águas, ela brota. Gente, é tão incrível, né? Ela brota. Deus tem para você essa palavra de renovação. Para um osso muito, 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 muito seco. Sobre uma palavra que Deus te der, tá, gente? Sobre Deus tiver esses mantras, não é isso não, é Deus, você, Deus, a sua relação. Vamos ficar fazendo esse trem meio místico, não, que não é de Deus, não, vigia na terra. Mas sobre a palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou para você, escuta, pega, pega, pega a chave da coisa toda aí, que isso aqui é chave, gente. Pega a chave, pega aí a estratégia, porque Deus é estrategista demais. Obedece. Mesmo que às vezes você vai falar assim, ai, Deus, por favor, não, isso não. Obedece. E você vai ver o que Deus vai fazer. O impossível. Ele vai te curar. Ele vai te sarar. A gente está vivendo um tempo de muito ataque às emoções. A palavra fala que a gente tem que orar para que Jesus não volte quando a gente estiver no inverno. Gente, o inverno que se refere ali não é só o inverno físico, porque eles até estavam falando sobre Israel, porque a época do inverno lá é bem complexa. Mas aqui é o inverno emocional, onde o diabo tem atacado e tragado tanta gente para esse inverno, essa questão da depressão, uma tristeza. Porque, gente, tem uma coisa que mais se assemelha com a tristeza do que o frio, né? Que é a ausência do calor, que é aquela coisa de vida e tudo. Então, assim, a gente tem que orar para que não venha no inverno da nossa alma. Vamos pedir para Deus que Ele venha cuidar e tratar as nossas emoções, trazer vida aonde a gente está achando que só tem morte, para que a gente seja restaurado, para que haja um crescimento ali das estruturas e que a gente chegue no ponto de poder receber aquela glorificação, mostrar que Ele fez nas nossas vidas. O Senhor hoje quer te curar. Seja boca profética sobre a sua vida. Use a Bíblia, gente. Tá bom? Não fica falando também coisas aleatórias, já que às vezes você não sabe, vai falar assim, Deus, olha que tá falando, que o Senhor falou que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, né? Então, se me fortalece aqui para que eu consiga fazer todas as coisas e eu poder todas as coisas, usa essa palavra. Usa a palavra, o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Profetiza sobre a sua vida de que você vai se sentir tão pleno, tão cheio, vai ter tanta suficiência de Deus em você que de nada você vai ter falta. Profetiza a Bíblia, gente. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Né? A luz do Senhor vem brilhando, brilhando até que seja dia perfeito, a luz da aurora. Aí fala, né? Senhor, tem o cumprir e o efetuar, o sim e o amém. Vamos usar, gente. Seja a boca profética. E se Deus te deu uma estratégia, vai e segue dentro dessa estratégia que Deus te deu. Ele falou, tá falado, gente. Não tem meio termo, não tem sombra de variação, não tem dúvida, não tem um talvez. Ele falou, tá falado. O talvez é nosso. Ele é sim, sim, não, não. Ele disse sim, é sim. Pronto, acabou. Não tem mais, né, pastor? Não tem mais nada para você questionar. Só vai e segue. Gente, eu tô falando aí pra vocês, tô falando aqui pra mim também, tá? Porque tô precisando levar umas dessas para eu aprender a usar a palavra como
cura, a palavra como ministração na minha vida, a palavra como uma estratégia que ele já me deu, que ele já me ensinou, que ele já falou. E muitas vezes as minhas emoções, elas ficam militando constantemente contra a minha fé. As nossas emoções, elas militam constantemente contra a sua fé. Fica de olho, pede para Deus para poder pegar e controlar a sua emoção. Fala para ele que ele é o dono do seu coração. Guarda de todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, pois dele procede as fontes da vida. Então, pega essa palavra, pega essa chave. É chave, gente. É chave. Eu vejo que Deus nos deu uma chave aqui sobre o processo. E enxergar que não está parado. Enquanto eu profetizava, já acontecia. É um durante. Está acontecendo, não está parado. Não está parado. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Fiel e justo para terminar. Entendeu? Então, ele não vai deixar a casa sem mobília e não vai deixar a casa feia. E aí, só para fechar, pastor, quando a gente termina a casa e tudo, a gente, né, limpou os restos da obra. E uma coisa que a gente faz, uma das coisas que a gente faz por último, algumas casas não bota, mas a maior parte coloca. Às vezes é cuidar ali da iluminação externa, fazer um jardim, essa coisa. Porque quando você constrói uma casa, você não já constrói um jardim logo de cara. Você deixa ele por último. Bora embelezar essa parte por último ali. E um jardim demora para crescer também, muitas vezes, né? Tem gente que planta pronto. Mas aí vai fazer paisagismo, que seja. Mas é por último. Depois que terminou o grosso da obra, depois que fez, botou espírito aqui dentro, botou lustre, os trem tudo. Aí a gente vai lá e faz um jardim bonitão, bota o número da casa ali na frente, vai fazendo esses detalhes pro lado de fora. Vai chegar num propósito, pastor. Confia. E é isso. Quando termina toda a obra, é a hora quando Deus mostra do lado de fora tudo que foi feito pelo lado de dentro. Que ali, do lado de fora, reflete que toda aquela estrutura está pronta. Quando termina ali, que eu fiz o jardim, que eu montei ali umas coisinhas bonitinhas, botei um número na casa, finalizei a iluminação, esses negócios, aí as pessoas percebem que a casa está pronta. Aí as pessoas notam que terminou a obra. Não é assim? Depois que a gente botou todos os móveis, toda a fornitura. Então, assim, Deus colocou tudo. Aí a gente faz os últimos retoques ali fora e as pessoas falam, essa obra acabou. Aí fica aos olhos de todos tudo que aconteceu aqui dentro. A gente construiu essa casa que a gente mora e no início foi bem interessante, porque a gente ficava olhando assim, né? E meus pais investindo bastante. E aquela coisa de tipo, quando você tá fazendo a estrutura, como fez uma estrutura para fazer mais de um andar, cavou bastante para baixo, né? Cavou, 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 cavou. E era dinheiro. E a gente falou, tá enterrando dinheiro aqui dentro. Ninguém vê essa parte. Ninguém entende. O engraçado é que os cômodos, quando você está naquela parte de estrutura da planta, tudo parece bem menor do que realmente vai ser na dimensão real depois, né? Aí quando você está vendo nesse processo, você fala assim, meu Deus, o trem vai dar certo mesmo? E aí, depois você vem e começa com a parte de acabamento, que aí você achou que você gastou dinheiro? Não, aí você vai gastar mais ainda, muito mais. E muitas vezes o jardim e essa parte ali de fora, que bota o número da casa e tal, você demora até um pouco mais para chegar lá nessa parte. Mas quando chega, meu Deus, é incrível. E aí a gente mostra que a obra está pronta. Então, nessa última profecia aqui, na última parte, era Deus mostrando que ele tinha terminado a obra em Israel e era para todo mundo ver
que ele tinha terminado a obra. Era para todos saberem. Porque a parte que foi lá feia, a que tá doendo aqui dentro, que Deus está tratando, ninguém tá vendo. Só eu e ele. Mas aí quando eu começar, quando eu botar a placa aqui, quando o jardim ficar florido, aí as pessoas vão ver que o Senhor fez isso. E ele cura, ele transforma, ele liberta, ele salva, ele faz tudo ainda. Ele é maravilhoso, é incrível, é soberano. Reconheça a soberania dele e para de questionar e de botar a sua limitação humana e botar Deus na caixinha, no seu tamanho, que você define ele e não deixa ele fazer a grande obra que ele quer fazer, o milagre. E é isso, amados. Eu espero que o Senhor tenha falado conosco, porque como ele falou, e que a gente profetize, que a gente creia e saber que não existe impossível, não existe osso sequíssimo, não existe morte, não existe palavra de maldição, não existe nada que seja maior do que o poder e a soberania de Deus. E que Ele pode fazer tudo, 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 sem exceção. Que o Senhor abençoe os nossos corações cada vez mais e que a gente coloque em prática tudo isso que o Senhor falou conosco hoje. Amém? Glória a Deus. Como todo processo é um milagre. Como todo milagre é um processo, sobreviver ao processo também é um milagre. Já parou para pensar nisso? Sim. Com Nós certeza. não temos forças para subsistir, para resistir ao processo do milagre sozinhos. Não, precisa dele. Aí eu tenho que me apegar aonde? Na palavra. É. Na palavra é que eu encontro a estrutura para resistir ao processo do milagre. Verdade. É impressionante. Todos, eu não vou perguntar porque isso é óbvio, todos querem milagres. Oh. Mas quantos resistem ao processo do milagre? Amém. Eu quero trazer à sua memória uma palavra que Paulo escreve aos Romanos e que me veio à mente enquanto a Fabi ministrava. Romanos capítulo 5, versículos 4 e 5. Perdão, versículos 3 e 4. Romanos 5, versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Parece papo de maluco isso, né? Nos gloriamos nas próprias tribulações. Mas ele continua, explica o porquê. Sabendo, e é interessante, o sabendo, está aqui. Não deixe, como já foi mencionado aqui, não deixe que as emoções roubem sua fé. Sabendo, eu sei, não estou conseguindo aguentar, mas eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Veja que várias vezes a Bíblia fala em saber. Sabendo que a tribulação é a tribulação que produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Falamos o tempo todo sobre esperança, mas a esperança nasce, por isso que o processo é interessante. A esperança nasce na tribulação. Coisa de gente doida, né? Mas o evangelho não é para gente normal. Não. O evangelho não é para gente normal. Tem uma pastora aqui do interior de São Paulo que eu brinco sempre com ela. A gente precisa iniciar o ministério daqueles que são fora da casinha. Ótimo. Ótimo nome. Outros fora da casinha. Porque a gente não vai andar com Deus e ter uma vida dentro da casinha. Não, não dá. Evangelho
evangelho não é para gente normal. Porque gente normal, agora você vai entender. Gente normal não vive milagre. Não. Tem que crer, né? Porque milagre não é coisa normal. Não, Para não é mesmo. viver o que Ezequiel viveu, Imagina! não pode ser gente normal. Não. Mas se eu começo a examinar as escrituras, de Gênesis a Apocalipse, não tem gente normal. Não. Tudo fora da Então, casinha. o processo é crucial. E se você quer ver, não para no meio do caminho, não, porque Ezequiel poderia dizer: ficamos por aqui, tá bom, já cresceu a carne. Tá bom, É. já tá normal, já dá para ver, tá normal. Já é um bando de corpos, já é normal. Não é mais um monte de ossos sequíssimos, mas aí não tem milagre do jeito que tem que ser, não está completo. Não tá completo. E tem muitos que se contentam com um milagre Pelo meio ali. incompleto, porque não dão conta, perdão, porque não dão conta de existir O processo. o processo. Eu quero, Fabi, que a gente possa orar para que Deus nos socorra para resistirmos ao processo. Fiquei até sem voz. Que Deus nos socorra para resistirmos ao processo. É verdade. Porque somente se resistirmos ao processo, viveremos o milagre. E ele, o nome dele, será glorificado. Amém. Peço que você ore conosco, por todas as pessoas que estão por aqui, para que Deus nos dê forças para resistirmos ao processo. Amém. A fim de que possamos viver o milagre. Verdade. Você pode orar? Claro, sim. A Luciana colocou, né? O processo é doloroso. Ou se é, né, pastor? Por isso que complica. Você vê que eu tenho certeza que nesse crescer, tendão, essas coisas, não é uma coisa que você não sente nada. Dói, né? Eu creio que dói. Não tem jeito. Vamos orar, gente. Que Deus realmente nos fortaleça para resistir a esse processo. Pai, nós continuamos aqui neste lugar, Senhor, na tua presença, neste culto, Senhor, de adoração a ti. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor falou poderosamente conosco essa noite, com essa palavra, Pai, de esperança. Mas, Pai, nós sabemos que para chegar até essa esperança, a gente vai passar por um processo, Senhor, da tribulação, da perseverança, até chegar, Pai, na esperança. E nós sabemos, Deus, que o Senhor, a sua palavra basta. Mas, Senhor, entra agora nos nossos corações, nas nossas emoções, para que a gente possa resistir o processo. Também no nosso corpo físico, Deus, porque tudo aquilo está interligado, Pai. Então, Pai, entra hoje na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito, Deus. E no nosso corpo, Deus. Para que a gente, Pai, possa resistir àquilo que o Senhor está fazendo. A esse processo, Pai, de chegar ao milagre completo, Pai. E o Seu nome ser glorificado através das nossas vidas. Vai entrando agora, Pai, nos corações que estão, Senhor, contritos, que estão quebrantados, que estão muitas vezes, Senhor, depressivos aqui ou oprimidos, Deus. Vai trazendo cura, Senhor, para essas almas. Cura, Senhor, para os sentimentos, Deus, agora. Pai, aonde, Pai, há alguém que está vivendo, Senhor, sem esperança, que está olhando e vê que acha que não tem mais condição ou possibilidade alguma, Pai.
Eu te peço que o Senhor venha liberar uma palavra para que essa pessoa possa profetizar, Senhor, sobre, Pai, o que ela considera morte, para que haja vida e que ela persevere, Deus, no processo. Que ela persevere, que ela estabeleça a esperança e a confiança em Ti. Fortalece, Senhor, agora. Fortalece, Deus. Entra na nossa estrutura agora, Pai. Derrama uma gota do Teu sangue agora na nossa estrutura, Pai. Para que nós possamos ser fortalecidos e para que a gente resista, Pai. Para que a gente persevere. Eu apresento cada vida, Pai, que entrou nessa live. Cada vida que vai passar aqui depois. Eu te peço, Pai, eu realmente entro em intercessão, Senhor, por essas vidas, para te pedir que o Senhor fortaleça, Pai, para que eles possam resistir. Nós sabemos que nós temos vivido dias maus, mas ainda virão piores, Pai, porque a tua palavra já disse que a gente não venha desistir, Pai, que a gente não venha olhar para trás, para que a gente não se contente com o milagre no meio do caminho, Deus, com o processo no meio do caminho, Pai, mas que a gente possa, Senhor, perseverar até o final. Fortaleça, Deus. Derrama uma dose de ânimo agora. Derrama cura sobre as emoções, Pai. Liberta, Pai, as almas do inverno que elas estão vivendo. Tira, Senhor, o inverno, a frieza, a apatia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo vida, Pai. Que é o cheiro das águas, ao cheiro da tua palavra, através da tua palavra liberada, que haja vida em nome de Jesus. Eu já te agradeço e eu profetizo, Pai, porque eu sei que é no seu nome, Pai, que eu profetizo que haja vida, que haja transformação, salvação e libertação e que nós possamos resistir em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. É forte, né? Se eu fosse olhar, eu achei que não ia sair muita coisa hoje, não, pastor. Mas aí ele prensou a semente e saiu o azeite. Ainda bem. Né? Você vai tirar o print? Nossa foto. Vamos. Agora eu tô enxergando, dá para tirar. Assim é mais fácil, enxergando é mais fácil, né? A tela preta é mais difícil. Aquele dia a gente ficou devendo a foto pro senhor lá depois, né? Deu certo. Deu tudo certo. Amém. Muito obrigado, Fabi. Que Deus te abençoe. Gratidão por ter aceitado o convite. E que Deus complete a obra na sua vida. E, especialmente, que você resista ao processo. Para que possa viver o milagre. Amém. Muitos ficam pelo caminho. Não vivem o milagre. Porque não suportam o processo. Verdade. Então, que Deus complete a obra para que você possa viver o milagre, aquilo que foi prometido. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Cheiro no coração de todos, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Me despeço, a gente fica por aqui. Amém. Shalom. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. A paz.